O que mais tem é quadrinho falando de folclore, é literatura brasileira falando de folclore. Mas será que a gente está fazendo isso da melhor forma possível? Vamos conversar sobre isso. Fala galera, Carpeiro aqui, e hoje a ideia é conversar um pouco sobre as melhores formas de representar o folclore brasileiro para não ficar tosco, não ficar cafona e não ficar desrespeitoso em algum sentido. A ideia de falar sobre isso veio de um artigo no blog Colecionador de Sacis, que é um blog do Androli Costa, super legal sobre folclore de maneira geral, mas ele tem um artigo falando sobre 10 problemas comuns em ficção folclórica brasileira, e eu queria aqui comentar um pouquinho sobre esses 10 pontos com vocês, para ficarem ligados e não cometerem os erros que outras pessoas já cometeram antes ao fazer folclore. Antes de começar, as redes sociais todas me sigam lá, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho, TikTok especialmente, tenho feito muito vídeo por lá. E lembrem-se que o meu novo livro, Rua, está em campanha no Catarse, você pode apoiar no link que está aqui embaixo. Não é sobre folclore, mas é sobre Brasil, é sobre ruas brasileiras. É uma ficção também, mas não tem fantasia. É só sobre o cotidiano e sobre experiências de pessoas numa rua e como que as vidas delas se entrelaçam. É muito legal, apoiem lá, o link está aqui embaixo. Lembrem-se também que a gente tem um servidor no Discord da Guará, da editora Guará, do Universo Guará, para falar de quadrinho e ficção e literatura e fantasia e cultura pop. O link está aqui embaixo, o servidor da Guará. Entrem lá, tá bom? Vamos lá! O primeiro ponto que ele coloca aqui no artigo, que eu acho muito interessante, é a inadequação da linguagem. É colocar o saci, é colocar as criaturas mitológicas, é colocar todo o folclore brasileiro falando como se fosse um lord inglês, falando de forma eloquente e deveras dinâmica e, enfim, super entendida, com um vocabulário super rico e vasto, sendo que são figuras, são pessoas, às vezes, que estão interagindo com essas figuras e com esses personagens, que não tem essa educação toda, não tem esse letreiramento todo, o que deixa a história meio asséptica, né? Deixa a coisa meio fora do lugar. Então a gente tem que tentar trazer essa naturalidade para a oralidade do quadrinho, da fala, né? Tem que escrever como as pessoas falam, porque ninguém fala pomposamente o tempo todo e colocando, elucidando suas palavras, né? Então evitem isso. O ponto 2 é a distinção da linguagem, e é quase o contrário do ponto 1. Então, beleza, você se preocupou em colocar essa fala um pouco mais natural, um pouco mais brasileira, mais popular, de como as pessoas realmente falam, não como as pessoas escrevem, mas você faz isso de uma forma a deixar claro que é alguém específico e que é alguém pobre e que essa fala errada está de fato errada, quando não é bem assim, né? Então às vezes você quer botar com um personagem roceiro, o Capião lá do meio do mato, ele fala esquisito, ele fala errado, né? Errado, e aí você bota isso em itálico, ou bota isso entre aspas, sendo que não, é só a fala dele, você não precisa identificar, distinguir essa linguagem da linguagem normal, é tudo português, né? Então só naturaliza essa fala diferente, o que é interessante, e evita colocar ela como distinção de classe, de que, não, o cara da cidade fala corretamente e o cara do campo fala errado. Porque não é assim, porque eu também falo errado, todo mundo fala errado, e não tem isso, né? Então, de novo, isso ajuda a naturalizar o seu texto. O ponto 3 é a falta de pesquisa. Você quer fazer uma história sobre uma criatura folclórica, sobre um saci, ou sobre, sei lá, uma pinguari, ou boitatá, show de bola, acho ótimo. Vai estudar, vai pesquisar sobre isso. Eu falo muito aqui no canal sobre pesquisa, gente, é muito importante. Vai estudar, vai procurar fontes, vai procurar livros, vai procurar pessoas que têm essa relação mais direta com essas figuras, né? Talvez algum quilombo, alguma aldeia, algum povo tradicional, porque as pessoas vão estar muito mais informadas, vão poder te dar muito mais noção de como representar aquelas coisas do que você acha que sabe, que você aprendeu da escola sobre folclore. Isso é importante também para evitar anacronismos, ou seja, é você falar de uma coisa num tempo, sendo que naquele tempo, naquela época, aquilo não existia ainda. A gente só acha que sabe que existia porque não pesquisou. Então é você colocar um carro no século XVI, uma coisa parecida, só que, né, menos exagerado do que isso. Vocês entenderam o que eu quis dizer. O ponto 4 é a falta de reflexão. Então você pode ter estudado, você pode ter pego as referências necessárias, entrevistou pessoas, estudou, leu bastante, mas você não parou para refletir sobre o que aquilo significa, né? Por que você está falando sobre folclore? O que isso impacta na vida das pessoas? Será que tem pessoas que, para elas, aquele folclore é de fato religião, aquele folclore é uma crença real, né? Será que você está prestando o respeito necessário e que seria interessante narrativamente, inclusive, para essas pessoas, né? Ou está só colocando porque é legal, porque é maneiro? Então, refletir sobre o folclore, refletir sobre o que o folclore representa para as pessoas,
tanto para quem acredita neles, tanto para quem não acredita, né, o caso só acha legal, acha interessante, é maneiro para você enriquecer sua narrativa, né? Como que é a relação das pessoas com aquele folclore, como que a relação do folclore com aquelas pessoas. O ponto 5 é a referência deslocada. Então é muito comum a gente ter pessoas que estudaram muito, pesquisaram muito e querem colocar tudo que viram sobre folclore dentro da história, e às vezes não faz sentido, porque tá fora de lugar, tá fora né? Não, tem uma palavra aqui que ela é, na verdade, tupi-guarani pra sei lá o quê, mas não faz nem sentido ela tá ali. Você quer colocar aquilo ali só porque você pesquisou, você quer não jogar fora, não desperdiçar sua pesquisa. Então, reflita um pouquinho sobre o que você pesquisou e o que realmente vale a pena e vai ser bom narrativamente para sua história. Caso contrário, é só você dizendo, olha como eu pesquisei, olha como eu sei um monte de coisas do tupi-guarani. E não faz diferença, na verdade. Se a história não está melhorando pela sua inserção de referência, não coloca referência, basicamente. O ponto 6 é quando você coloca a mensagem acima da história. E isso é muito, muito comum para quem está começando, porque acha que, viu na escola, na verdade, né, que quando você fala de folclore, quando você fala de criaturas mitológicas, criaturas folclóricas, você está falando sobre proteção da natureza, sobre a Amazônia, sobre a floresta, e você acha que toda a história sobre isso tem que ser sobre defender a natureza e sobre o mal que o homem branco e os caçadores fazem às florestas. E às vezes é tão latente que o personagem para de contar a história, né? A história para de acontecer para que você fale pro leitor aquela mensagem, entendeu? Fica cafona, fica na cara, entendeu? Você pode ter uma mensagem, e é importante que tenha uma mensagem maior na sua história, mas ela não pode estar acima da história, ela tem que estar fazendo parte da história. Você tem que entender a mensagem ao ler a história, e não ler a história e depois ter uma mensagenzinha. Entendeu a mensagem, leitor? Era sobre isso, leitor. Você ficou agora mais interessado e mais alerta para a mensagem? E o ponto 7, como essa lista faz bastante, é quase o oposto do anterior. Então é quando você se preocupa muito com a forma acima da história. Então, beleza, você quer contar sobre o folclore, e aí você pesquisa muito, você entende a estrutura, como é que o folclore pode estar bem inserido na sua história, beleza. Mas sobre o que é a sua história de verdade? É só sobre o folclore? Ela está falando sobre amizade, sobre rito de passagem, sobre crescimento, sobre perda. Quais são os temas da sua história para além do folclore? É só sobre o folclore? Será que isso não está um pouco vago? Porque o folclore nunca está no vácuo, né? O folclore faz parte de uma cultura, e essa cultura tem valores, e o que você quer falar com isso? Né? O que você quer dizer com esse folclore? Qual é a sua mensagem que você quer passar para além da mensagem folclórica de proteger a natureza? Não. Então, tentar integrar a sua mensagem na sua história com o folclore. O folclore não pode estar destacado, ele tem que estar integrado com a sua história. O problema número 8 é o template folclórico. Então, é a galera que vê Senhor dos Anéis, é a galera que vê Game of Thrones, que vê tudo que acontece lá fora e acha assim, ah não, beleza, eu vou fazer no Brasil, então eu só pego aquilo ali, eu pinto de verde e amarelo e funciona no Brasil. E não é verdade, porque não dá pra você pegar e fazer a Liga Extraordinária brasileira sendo exatamente igual à Liga Extraordinária inglesa. Porque os problemas e as condições para uma Liga Extraordinária se formarem no Brasil são outros, entendeu? Você precisa entender como é que, voltando ao assunto de sempre, né? Como é que a cultura brasileira se relaciona com as lendas. Porque as lendas escandinavas, as lendas orientais, as lendas da América do Norte, elas têm uma relação cultural diferente com das nossas. E isso se aplica muito a super-heróis, gente. É muito comum ver super-herói que é basicamente o Batman ou o Super-Homem, só que com um colã verde e amarelo. Só que ele tá numa cidade que não tem os problemas do Brasil. Então ele tá lutando contra um vilão americano, entendeu? Numa situação americana. Não tem brasilidade, não tem o problema do brasileiro. Não tem o ônibus lotado, não tem o calor, não tem a relação com a música. Então, como é que você coloca essas coisas pro Brasil e não usa o Harry Potter como um template e só troca o troll pelo boitatá, entendeu? O número 9 é a salada de frutas. O que é isso? É quando você pega o seu folclore, né, e mistura sem pensar muito bem em como aquilo funciona, né? Então você começa a colocar. Então você mistura mitologia grega com romana, com oriental, com egípcia, com a brasileira, só para dizer que tem mitologias e você vê a interação entre elas. Claro que você pode fazer uma mitologia que interage com outras e pode ser interessante isso, mas tem que ser pensado direitinho. Evitem fazer isso só pra ter, eu tenho Zeus e tenho, sei lá, Odin e tenho Ra e tenho
sei lá, o Curupira, entendeu? Só para você colocar no mesmo patamar, para você equilibrar com os outros. E não é uma relação de ganhar ou perder das outras mitologias, das outras religiões. É uma questão sobre entender as realidades nossas. Então evita misturar antes de você entender como a nossa funciona por conta própria. Recomendação aqui. E por fim, e talvez seja a mais subjetiva das 10, é a falta de afeto. Então eu convido você à reflexão seguinte. Você quer contar a história de folclore porque você acha o folclore relevante, interessante, vai abrir uma leitura diferente para as pessoas, você tem algo a dizer sobre o folclore, ou você quer botar folclore porque todo mundo faz, porque dá ibope e porque é maneiro. Então reflita um pouquinho sobre isso e tente trabalhar com folclore se o folclore realmente significa algo para você e se ele realmente, segundo a sua história que você criou, vai tocar as pessoas, vai interagir com as pessoas, vai trazer algo legal para a vida das pessoas, tá bom? Eu acho que é isso, eu achei curioso pra caramba porque essa lista de 10 pontos, né, de 10 problemas ao escrever folclore, ela é muito legal porque ela funciona para fora do folclore. São 10 pontos, 10 problemas que você pode encontrar ao escrever qualquer coisa, porque todas elas são questões que aparecem ao escrever sobre qualquer coisa, sobre sci-fi, sobre o cotidiano, sobre fantasia. Gente, pensem sempre nisso, pensem sempre em pesquisa, muito ou pouca, em respeito, muito ou pouco, em reflexão, muito ou pouco, em afeto pelos personagens e pelo aquele contexto, para aquela cultura, muito ou pouco. Sempre considere essas coisas para que a sua história seja, além de bem escrita, seja bem vista, seja agregadora, né? Traga algo de novo para a conversa cultural. E não recicle ideias, né? Você traga algo realmente novo, algo realmente uma interpretação pessoal, uma interpretação sua daquilo ali, e faça as pessoas pensarem nisso, porque eu sempre falo que o melhor quadrinho, a melhor história como um todo, é aquela que você acaba de ler e fica pensando, né, refletindo sobre ela pelos próximos dias, entendeu? Então escreva um quadrinho sobre o folclore que façam com que os leitores reflitam sobre o folclore pelos próximos dias depois de ter lido, tá bom? É isso, gente. Espero ter ajudado. Comentem aqui embaixo se você já cometeu esses erros. Eu já cometi vários deles, inclusive, escrevendo não só folclore, mas outras coisas. Então comentem aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. E nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreve, coisa que todo mundo já sabe. E apoiem o Rua no Catarse, que tá lindo o livro. Aquele abraço, gente. Valeu!